Hoje o senhor é presidente da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Turismo, lá na Assembleia Legislativa da Bahia. E eu queria perguntar... Deixa eu só ler a manchete. Ok. MPF, é porque Duda tá correndo aqui. MPF instaura inquérito para apurar condições das BR 116 e 324 na Bahia. Matéria da semana passada, da última quinta-feira. Pronto, Duda, pode seguir. Basicamente, o que eu ia perguntar é que o senhor foi um dos precursores desse movimento de que a justiça entrasse nesse caso com relação à concessão da Via Bahia. E eu queria saber como é que está a comunicação no momento com a empresa e se esse é o último recurso para resolver esse imbróglio que foi criado com relação às BRs. Duda, eu sou uma pessoa muito ponderada na minha vida inteira. Eu acho que a gente tem que ser ponderado, tanto na vida empresarial, na vida pessoal, como na vida política também. Mas tem alguns momentos na vida que ou a gente, como diz o outro, chuta a porta, ou então nada acontece. Eu acho que a Bahia, o Brasil, a população, ela se acomodou demais. Ela se acomodou a ter um mau serviço prestado e, ao mesmo tempo, não reclamar daquele mau serviço prestado. E eu, como disse a você, eu não tenho vaidade de ser político. Eu não tenho problema nenhum de acabar o meu mandato e eu não ser reeleito. Zero de problema para mim. Vou voltar para a minha vida empresarial, vou tocar minha vida. E até eu digo mais a vocês, eu acho que deveria ter um tempo, não poderia ser eterno vários mandatos. Eu acho que a oxigenação é boa também nessas coisas, sabe? De poder entrar gente nova e a gente não ter mandatos intermináveis de deputados, Sim. de senadores, enfim, eu acho que vereadores, eu acho que isso tudo é importante que a gente tenha. Então, eu estou falando de mim, então isso é fato. Eu acho que a gente, o brasileiro, o baiano, se acomodam. E aí entra a questão da Via Bahia, entra a questão da Coelba, entram várias questões que eu disse, olha, sabe de uma, eu venho trabalhando muita coisa nos meus mandatos, defendendo, batalhando, coisas que deram certo, que aconteceram. E eu aprendi um pouco, quando eu fui, inclusive, secretário de Agricultura, é que a bandeira da defesa, de você gritar, de você espernear, é importante para que essas coisas aconteçam. Então, eu vejo uma Via Bahia que está há 15 anos com um contrato. Eles têm um contrato de 25 anos. Há 15 anos eles têm um contrato, gente, e eles não cumpriram nada, sequer uma vírgula, Fernando, desse contrato. Que coisa é essa? Que uma empresa vem, uma concessionária, assina um contrato com você, prevendo que vai fazer no primeiro ano isso, no segundo ano aquilo, no terceiro, e não faz nada, e nada acontece para punir aquela empresa. Que país é esse que a gente se propõe a ver para os nossos filhos, para os nossos netos? Então, a gente tem que mudar isso. Então, seja o tempo que for na política que eu estiver, eu digo a você que, sem problema nenhum, eu vou ser a pessoa que quer ser resolutiva. Eu vou até o final nas minhas lutas, nas minhas brigas, para que alguém que olhe lá no fundo, olhe e diga, poxa, Eduardo Salles, eu votei nesse cara. Eu tenho orgulho de ter votado nesse cara. Não tem problema se alguém vai comprar o voto de alguém depois, se vai mudar, zero de problema para mim. Mas a Via Bahia, por exemplo, e aí é o caso da Via Bahia que você me pergunta, Duda, é questão de honra. Nós, baianos, estamos com a autoestima baixa, porque a gente, pensa bem, a gente só tem uma entrada e uma saída de um município que é Salvador, que tem 3 milhões de habitantes, mas a gente está falando de vários. Se a gente pegar o Recôncavo, se a gente pegar toda essa região, são, sei lá, mais de 5 milhões de habitantes que estão ali vivendo de uma estrada que é a BR-324, e a gente fala de quase 15 milhões de habitantes, que é a população da Bahia, vivendo da concessão, porque a BR-116 é uma espinha dorsal que vai até a divisa com Minas Gerais. Então, quando a gente está falando de BR-324 e BR-116, é a vida dos 15 milhões de baianos que passam com suas famílias, de caminhoneiros que levam carga e que trazem carga. E, gente, é um caos total. A estrada hoje, essas estradas, elas estão piores do que quando foram concedidas à concessionária Via Bahia.
É o que eu digo sem alarde, eu não tenho motivo nenhum de ficar floreando, de dizer que Eduardo está querendo aparecer, zero de possibilidade. Eu quero dizer a vocês que é um absurdo, ela é criminosa. Pensa bem, se ela tivesse cumprido o que tem com reza no contrato deles, que era a gente ter a 4ª pista até Simões Filho, aí ter a 3ª pista até Feira de Santana, a gente ter mais de 400 quilômetros de duplicação de pistas na BR-116 até a divisa com Minas Gerais. Será que esses acidentes que têm acontecido, essas mortes, essas invalidez permanentes, elas estariam acontecendo? Eu não estou acusando ninguém, eu estou dizendo, poxa, será que teria? Agora, uma empresa que fez essa concessão, assumiu o compromisso e não fez nada, e ela ganha todas na justiça, e ninguém vai tomando providência. A Agência Nacional, a reguladora, a NTT, diz que já entrou com um bocado de ações, perde todas. O Ministério fizeram TAC, termo de ajustamento de conduta, eles não cumpriram 1 vírgula. Isso foi dito pela AGU, pela Advocacia Geral da União, para a gente lá em Brasília. E essas pessoas, elas continuam reajustando anualmente os seus pedágios, cobrando os pedágios. E quando a gente passa, Fernando, lá na rodovia, a gente vê uma caçamba com 5 pessoas, um regador de planta, botando asfalto ali e tapando na chuva um buraco. E a gente vendo, num dia de chuva, falta de drenagem, causando um aquaplane de carros, filhos de famílias morrendo. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que dar uma sacudida. Não é possível que as coisas continuem desse jeito no nosso país. Aí entramos com uma ação no Ministério Público Federal, entramos com ação na Polícia Federal, estivemos com o presidente José Bartolomeu, que para mim é um gestor criminoso. Eu digo isso claramente sempre, porque não é possível que a pessoa não... Ele é gestor de uma empresa. Eu fui gestor de empresas, e quem é responsável pela empresa é o gestor. E é um fundo canadense, gente. É um fundo, um dos maiores fundos de investidores canadenses. Será que esses canadenses lá não estão vendo que o dinheiro deles, que eles estão investindo, está sendo feita uma concessão que estão morrendo pessoas? Então, desculpe o desabafo, gente, mas é muita inoperância. Então, quando a gente vê uma manchete como essa que vocês citaram ali, que é a manchete mostrando que o Ministério Público Federal entra abre um inquérito, poxa, eu acho que é uma grande vitória, porque eles fizeram tudo contra a gente, eles não deixaram os deputados estaduais fazerem uma manifestação pacífica no pedágio, eles entraram com ação contra a gente, proibindo, pedindo reforço policial para 30 deputados que são representantes legítimos do povo, porque nós não íamos fechar a rodovia, como movimentos sociais fazem, nem nada, só íamos fazer uma panfletagem, e eles entraram e ganharam isso na justiça também.